temas. E aí é isso, assim, essa minha experiência em Cuba me atrasou do ponto de vista de me encontrar profissionalmente, mas me rendeu um legado que ninguém consegue tirar e que eu consigo imprimir isso quando eu estou conversando com você, quando eu estou fazendo textos de português, quando eu estou fazendo textos de política internacional, quando eu estou fazendo algum tipo de matéria, porque eu tenho uma compreensão do que é viver lá, eu tenho uma compreensão das dificuldades que o embargo econômico propõe aos cubanos, sabe, que o embargo econômico ele é muito cruel para as pessoas, os nativos de lá. Para os turistas nem tanto, mas até os turistas sentem isso, sabe? Porque acaba tudo ficando muito mais caro. Então, quando você tem um país que está com as portas abertas e importando e exportando, isso é bom para todo mundo. E aí você vai entendendo e compreendendo muito da geografia, da história, do povo cubano, e que eu amo tanto. E também de toda a região da América Latina, da América Central. Eu aprendi muito ali e eu sou muito grata pela oportunidade. Mas aí eu volto, faço jornalismo e me encontro em jornalismo e vou bater no Haiti. Do Haiti, né? Conta essa parte do Haiti, depois a gente volta no jornalismo, só para o pessoal saber. Você contou muito superficialmente lá no... eu fui para o Haiti, eu fiz jornalismo, né? Eu entrei, eu fiz vestibular, passei, entrei em jornalismo e quando eu estava na época da minha graduação, eu sempre estava fazendo curso. E porque eu achava e sempre acho que a faculdade é só 4 paredes. O estudante, não importa se ele está numa faculdade privada, se ele está numa faculdade pública, você tem que explorar o universo além do que a faculdade está ali proporcionando. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre estava fazendo muito curso extra. Enquanto meus amigos estavam no último ano, loucos, assim, muitos deles precisando de carga horária complementar, né, para poder emitir o certificado, enfim, o diploma. Eu, com 2 anos de jornalismo, a faculdade são 4, eu já tinha toda a carga horária completíssima. Já estava vendendo hora. Tinha um amigo meu, cara, eu tô louco aqui precisando de hora, tu já tem hora para dar, vender, revender, não sei o quê. Como é isso? Como é que tu consegue? Porque eu fazia muitos cursos, e um deles eu vim bater aqui em São Paulo, que foi o curso Repórter do Futuro, do Oboré. E esse curso, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, assim como Quem Quer Ser um Milionário foi. Porque antes todo mundo me conhecia como a menina do Haiti. Hoje é a menina do milhão. E aí, nesse curso, eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Cruz Vermelha Internacional, da Cátedra da Unesco, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo. E tive contato com repórteres conhecidos, como a Patrícia Campos Melo, o Sérgio Gomes, do Alboré mesmo. Enfim, foi um curso que, no final, eu consegui uma oportunidade para ir para o Haiti. Eu fiz um projeto, submeti ao Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro, e esse projeto foi aprovado e eu consegui ir para o Haiti com o apoio da ONU. Eles me deram um suporte em toda a logística lá no país, e eu consegui visitar áreas de risco, como Cité Soleil, eu fui no bairro do Belé, eu fiz o patrulhamento da fronteira entre a República Dominicana e o Haiti com o pessoal, os peacekeepers, né, que são o Exército Brasileiro, né, que servindo a ONU lá, não só o Exército Brasileiro, como as outras nacionalidades que existiam. E aí eu fui em 2011 e eu tive essa oportunidade de passar 15 dias lá no país e conhecer de perto um pouco a realidade abjeta do povo haitiano, que não tem comida, que come disco de barro, que não tem uma mínima estrutura mesmo, assim, de saneamento básico para viver. Por exemplo, eu cheguei em uma das favelas. Na verdade, eu cheguei fazia 1 ano após o terremoto. Então, a cidade, um terremoto que ceifou 300 mil vidas e desalojou 1,5 milhão de haitianos. Esses haitianos, eles ficaram localizados em IDPs, Internally Displaced Personnel, que eles chamam. São locais que são improvisados, montados lá, tipo, bota aqui um pau aqui, outro aqui, não sei o que lá, fecha e tal, e tá lá dormindo, mas não tem saneamento básico, não tem água. Então eu cheguei também dentro de um momento que a cidade, eu andava pela cidade, e eu lembro muito bem disso, assim, essa memória olfativa. Olfativa. Era o cheiro da morte. Nossa. Eu andava pelas ruas e eu sentia o cheiro dos corpos em estado de putrefação. E eu estava caminhando, embaixo dos meus pés existiam corpos.
Caramba. E essa cena eu não esqueço. E esses corpos, eles são do quê? Do terremoto. Não tinham como... Não tinha como enterrar. Abriram-se algumas valas, mas foram muitas mortes. Caramba. Não tinha... O país ficou totalmente destruído. Sabe o que é totalmente destruído? Se até o Palácio Nacional, que é a casa do presidente, foi destruída, parecia... Eu olhei para o palácio e, cara, parece um brinquedo que se quebrou. Surreal. Nada ficou no lugar. Todas as estruturas. E, assim, o Haiti, essa área do Caribe, a geografia, é uma geografia que tem muito terremoto. Então, terremoto e furacão. Então, eles acabavam, como é que se diz? Fazia muitos anos que tinha tido um terremoto no Haiti. Muitos anos mesmo. Então, mas viviam tendo muito ciclone, furacão, essas coisas. E aí, eles... vamos reforçar a estrutura das casas. Então, eram paredes, assim, extremamente grossas, que quando deu o terremoto, imagine que eles foram mortos, esmagados como sanduíches. Eles acharam que ia comportar, né? É que foi um terremoto na escala Richter muito... 7.3. A escala Richter, se eu não me engano, vai até 9. E cada vez que aumenta 0,1, ele é como se fosse 10 vezes, não é? É, exatamente. A escala Richter. É incrível, eu não sabia que era assim. E depois teve outros terremotos em sequência, que é como se fossem as ondulações, né? Que vai parando. Mas aí é bem menor. Mas, assim, foi um terremoto surreal. Na história do Haiti não teve ainda nenhum outro parecido com esse, espero que não exista mais, mas a gente sabe que é uma região que fica entre placas tectônicas e que está sujeita a todo esse movimento aí de abalo sísmico. Mas aí, assim, eu fui para lá e aí esse cheiro da morte, andar pelas ruas, lidar assim, com a realidade, com os problemas, com a cultura, com a religião deles. Eles praticam voodoo, então eu tinha muita dificuldade de ter acesso a imagens. Às vezes eu fazia uma foto e eles não gostavam, faziam assim, como tapavam. E aí eu voltava lá, pedia desculpa, mostrava e borrava a imagem para ele ver que eu não ia tirar, porque na prática do voodooísmo, o registro da foto é como se você estivesse aprisionando a alma daquela pessoa. Nossa, que interessante. É muito grave isso. E eu fui entendendo isso, eu não sabia na hora, na ânsia assim, de fazer um bom clique. E aí eu fiz, e aí teve uma mulher que quase me bateu. E aí eu não entendi o que eu fiz de errado. E aí foi quando o cara falou, porque aqui tem a prática do voodoo, então não sei o que lá. Então vamos comigo. Eu fiz o tradutor voltar comigo. Eu quero pedir desculpa a ela e eu vou apagar a foto na frente dela. Que é o mínimo que eu tenho que fazer. Porque eu não sabia, eu desconhecia disso. Então, assim, essa minha experiência no Haiti, ela foi muito rica. Resultou no meu livro, que é o Caro Haiti, que eu construí em 3 momentos: luta, morte e reconstrução. Luta é quando a MINUSTAH chega no país. E aí ela tenta impor a paz por meio da força para estabelecer a ordem. A morte é os momentos do terremoto. Eu não estou lá, mas aí eu venho para São Paulo, faço um curso com o Edivaldo Lima, que ele é eu não sei se ele hoje era, mas na época ele era presidente da Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e eu fui aprender fluxo de consciência para eu poder entrar na cabeça do meu personagem e narrar o fato conforme ele vivenciou. É como se eu fosse ele. O livro é um documentário ou ele é um drama, um romance? Ele é um romance. Ele é um romance? Ele é um romance. Na verdade, ele é um traço do jornalismo que é o New Journalism, que é o jornalismo literário, que a gente chama o novo jornalismo, mas assim, é dentro de um romance, só que não é fictício. Sim, eu trago o perfil literário dentro da narrativa literária, porém são pessoas e são histórias reais. Entendeu? Entendi. É o novo jornalismo, é o novo jornalismo, como a narrativa do Gay Talese, quando ele fala sobre honra teu pai no livro, sabe? E aí eu trago muito essa influência do novo jornalismo dentro dos meus textos. Eu gosto muito de humanizar os relatos para poder as pessoas se prenderem na leitura, porque hoje em dia é muito difícil você reter a atenção. E quando você consegue reter a atenção, é porque você usa recursos para isso. E foi isso que eu vim aprender aqui em São Paulo, no curso do Edivaldo.
Eu tinha que fazer o fluxo da consciência, eu tinha que aprender tópicos frasais realmente relevantes, ganchos entre um capítulo e outro, uma sequência e outra. Isso foi me dando muita estrutura. E eu li muitos livros. Eu li mais, nesse ano que eu fiz o livro, eu passei 1 ano escrevendo, eu li mais de 50 livros. Nossa! E era lendo, assim, um livro atrás do outro e escrevendo. Por quê? Porque eu queria entender a estrutura de grandes nomes, assim, do jornalismo que trabalhava com isso. O Caco Barcelos, em Abusado, é perfeito como ele narra isso, sabe? Hiroshima também, que é outro livro. Eu fui lendo vários para eu poder entender e para eu poder estruturar o meu livro e eu ter o meu estilo próprio. Porque, assim, você só consegue ter o seu estilo próprio de narrativa, seu estilo textual, depois que você lê bastante. Aí você cria o seu, mas você não cria o seu plagiando. Você cria referências de grandes autores, mas você acaba construindo o seu estilo. Sim. E eu precisava construir o meu estilo e eu sou muito exigente quando eu estou fazendo um trabalho. Então, para mim, o meu livro ele tinha que ser parido, não era para ter nenhum erro. E não teve nenhum erro. Minha banca, quando foi avaliada, ela foi avaliada por um representante do Comitê da Cruz Vermelha Internacional, que foi para Recife e avaliou a minha banca. André Viana, daqui de São Paulo, ele me deu nota máxima. E assim, ele disse, eu vim lendo o seu livro no avião e eu fiquei encantada. Como você conseguiu construir. E eu corri muito atrás de coisas. Eu fui pedir autorização dos créditos da Cruz Vermelha Internacional, escrevi para a Genebra, que é a sede, eles liberaram os acessos das imagens para poder divulgar, obviamente, com os créditos, sabe? Porque tinham coisas que eu não tinha essas informações. O terremoto em si eu não vivenciei. Mas aí eu fui buscar relatos de pessoas que vivenciaram, eu conversei com militares que estavam lá, eu conversei com jornalistas que cobriram aquele momento. O Gustavo Chakra, eu mandei mensagem para ele me atendeu, sabe? Ele me forneceu alguns textos dele, a gente conversou, trocou algumas informações, então aquilo foi muito importante para eu poder relatar o mais fidedigno possível aqueles instantes do terremoto. E reconstrução é a parte que eu já chego, mas o livro em nenhum momento, apenas no último capítulo, é que eu apareço. E eu apareço porque, para mim, tem um significado muito importante. O livro é todo narrado em terceira pessoa, mas quando chega no último capítulo, tem um personagem que é o Vitor Eli. O Vitor Eli, eu conheci ele em vários momentos. Quer dizer, eu conheci ele uma vez, mas em vários momentos ele se cruza comigo lá no Haiti, por coincidência, porque ele tinha ele era fã das tropas azuis, ele usava uma boina azul na cabeça, ele falava português fluente, e ele foi se encantando comigo e tal. E aí, no final, ele disse assim... brasileira, você tem livro? Aí eu... Não, Vitor, eu já tinha visto ele outras vezes, eu já conhecia. Não, Vitor, eu não trouxe. Por que tu quer livro, homem? Todo mundo aqui nesse Haiti me pediu comida, só tu quer livro. Aí eles assim, porque livro a gente não acha no lixo. E aquilo me doeu muito, sabe? É de uma miserabilidade que eu nunca vi na vida. E aí eu disse, Vitor, infelizmente eu não tenho livro e tal. Ele disse assim, então faz assim, escreve um livro. Eu disse, eu vim escrever. Ele fez, então fala de mim, fala do meu povo e faz a ajuda chegar até a gente. E aí eu encerrei realmente minha apuração ali e fui para o quarto e fiquei pensando naquilo, remoendo aquilo. E essa história é o que eu finalizo o livro. E esse livro, para mim, ele não está concluso. Ele está concluso para quem lê. Está bem redondo. Mas, para mim, existe uma missão pós-livro, que é entregar o livro da vida e ali que fui eu que escrevi. Que fala não só da vida dele, como do povo dele. E eu não tive essa oportunidade porque a missão foi finalizada em 2017 e voltar para o Haiti agora é impensável com todas essas dificuldades que está tendo lá. Está perigosíssimo. Está perigosíssimo. Mas, assim, uma das coisas que eu quero muito, que eu já até levantei para o próprio Luciano Huck, que ele achou a história muito bonita, que ele disse que quando tivesse qualquer gancho de possibilidade de voltar ao Haiti, a gente ia juntos e tal, é entregar o livro ao Vitor.
e fazer ele conhecer a história dele, né? E eu espero muito que ele esteja vivo para poder receber isso. Ainda tem isso, né? Mas, e aí eu construí um epílogo desse livro para eu poder relatar esse fechamento, que é a entrega do livro dele, sabe? Qual que é o nome do livro? Fala direito de novo. Caro Haiti. Caro Haiti. Pessoal, vocês que estão aí assistindo, se vocês tiverem interesse, vocês procuram o livro Caro Haiti. Qual que é a editora? É CEP. Editora CEP, Editora CEP, galera. Companhia Pernambucana de Letras. Companhia Pernambucana. Ó, vocês escrevem lá, Júlia Dutra, livro, Haiti, vocês devem achar no Google. Acho que acha no Google, né? Acho. Tá, eu agora estou muito mais conhecida por conta do milhão. Mas antes era Haiti, tudo Júlia. Tá. Então. Entendi. Então vocês procurem lá o livro dela, se vocês tiverem curiosidade. Eu achei muito interessante a história que ela contou aqui. Quem sabe te ajude aí a ser um pouco mais humano.